Então seja muito bem-vindo à segunda videoaula sobre essa série sobre a fórmula do impossível. E hoje falaremos a partir do segundo motivador intrínseco, que é o sentido. E é inevitável falar sobre este segundo motivador intrínseco sem lembrar ou citar do neuropsiquiatra e fundador da logoterapia, Viktor Frankl, que escreveu um dos livros mais lidos do mundo, chamado Em Busca de Sentido, onde ele compartilha tudo que ele viveu e aprendeu dentro dos campos de concentrações nazistas. E o principal é que lá, durante o Holocausto, ele viu na prática que as pessoas que tinham um grande porquê e que tinham a esperança que sairiam de lá vivas, que encontrariam com os seus familiares lá fora, conseguiram, assim como ele, passar de uma maneira melhor por toda aquela barbárie. Então, este é o primeiro ponto. E por isso que nas minhas palestras tem aquele momento que eu pergunto qual é o seu porquê. O segundo é que nada é por acaso. Então, tudo que você passa na sua vida ao longo do seu processo é uma preparação para o que você realmente veio para fazer e deixar uma grande contribuição através da sua vida. Mas eu sei que muito provavelmente você esteja passando por coisas na sua vida neste exato momento que talvez não façam sentido nenhum. Mas uma coisa eu posso te garantir, que daqui talvez 5 anos, 10 anos, quem sabe 20 anos, lá na frente você, assim como eu e o Franklin, vão entender perfeitamente o porquê de cada coisa que você está passando neste exato momento. E algo que você tem que fazer muito importante no seu hoje, no seu agora, é sair da cadeira e posição de vítima, às vezes, e se colocar na de aprendiz. O que vai trazer um olhar de o que isso que eu estou passando está tentando me ensinar e me preparar. Então isso é sobre o para que isso está acontecendo comigo e não por que isso está acontecendo comigo. Quando você está no porquê, você está longe do sentido e está nesse lugar de vítima. E quando você começa de fato a olhar dessa forma e depois entender desta forma, as coisas começam realmente a fazer mais sentido. E logo uma dica aqui que não estava no script, mas que me ajudou muito a encontrar o sentido de tudo que eu passei, foi escrever a minha história. Então tenha o seu diário no final do dia, escreva sobre o seu dia ou escreva sobre a sua vida, a sua trajetória. E durante este ato de escrever, você começa a entender o sentido de coisas que você passou há 10 anos, há 20 anos, lá na sua infância e etc. E quando isso acontece, você começa a produzir os neuroquímicos positivos, como citocina e serotonina. São os neuroquímicos da gratidão. Mas lá na frente a gente vai aprofundar mais sobre eles. E é por isso que eu posso te garantir que quando isso acontece, isso te dá força e disposição para seguir em frente, apesar de tudo. Assim como deu para o Franklin lá naqueles campos de concentrações. E isso aconteceu comigo também durante a minha recuperação. Quando eu comecei a ver o impacto que a minha história estava tendo na vida de outras pessoas, receber mensagens como de uma menina que estava com tudo pronto para acabar com a própria vida, por causa de um término de um relacionamento. E quando ela viu eu dando a minha vida para tentar mexer um dedo e ainda sorrindo e me divertindo com aquela situação adversa, ela desistiu de acabar com a própria vida. Imaginem o sentido que isso trouxe para mim e a força que isso foi me dando ao longo do meu processo. Essa é a força que a maioria das pessoas que assistem às minhas palestras ou os meus conteúdos fala, eu não teria essa força. Mas essa força vem do sentido e vem do propósito também, claro. É o que a gente vai falar daqui a pouco. E isso tudo foi me provando ao longo desse processo que o que eu estava passando não era uma tragédia, um castigo ou algo negativo, mas que existia um sentido dentro daquilo tudo. E isso me trouxe uma consciência de que, se o que eu estou passando é para a evolução e para o benefício do todo e para a honra e glória do Pai, então que eu passe com honra e alegria. E isso mudaria tudo, absolutamente tudo. Então busque sempre ter este olhar de aprendiz durante tudo que você passa na sua vida, para encontrar sentido em tudo que você vive, porque isso vai tornar as coisas muito mais leves para você e trazer uma capacidade e resiliência sobrenaturais, literalmente. E uma dica que vai te ajudar a encontrar o seu sentido também é que a dopamina, o neuroquímico liberado quando você tem objetivos claros e definidos, mas
a curiosidade, que é o primeiro motivador intrínseco que a gente falou agora há pouco, os dois juntos vão te ajudar a naturalmente encontrar o sentido. Por isso que os 5 motivadores intrínsecos, mais os 6 neuroquímicos que a gente está trabalhando aqui dentro desse material, são literalmente a fórmula do impossível. E um último ponto importante aqui sobre o sentido é que a experiência no auge, que é como o psicólogo Abraham Maslow chamava o fluxo, que é o que a gente vai trabalhar no final das contas para vocês atingirem, ela dá realmente sentido à vida e traz aquele sentimento de que a vida vale a pena ser vivida. Algo que acontece com as pessoas que entram em depressão, por exemplo, o estado máximo da falta de sentido. Elas dizem, a minha vida não tem sentido, eu não encontro o porquê em nada. E isso diz muito sobre a sua capacidade de lidar com as frustrações. Porque se você não é capaz de lidar com as frustrações que as batalhas da vida lhe trouxeram até aqui, você não poderá ter acesso a este fluxo, pois não haverá o que redimir, já que esta redenção, entre aspas, é uma espécie de recompensa que a vida nos dá. Mas para isso você tem que ter a coragem de enfrentar os seus desafios de frente e cavar até encontrar o sentido deles. Agora para o vídeo, reflita e escreva. O que você faz ou poderia fazer que traria total sentido à sua vida? Ou te ajudaria a encontrá-lo na sua existência? E isso tem que ser aquilo que quando você pratica ou faz, te trazem a sensação de que minha vida está valendo a pena. E depois de encontrar esta atividade, coloque pelo menos uma ação que vai te colocar em congruência com isso dentro da sua agenda para você ter momentos disso diariamente, praticando e trabalhando com isso diariamente. E o terceiro motivador intrínseco que a gente vai falar agora é sobre o propósito. Propósito significa você estar trabalhando ou ter a consciência de que está a serviço de algo muito maior do que você mesmo. É sobre aquela mudança de intenção que falei anteriormente, onde deixamos de buscar algo apenas para nós mesmos e estamos trabalhando em função de algo que vai trazer benefícios primeiramente a terceiros. E aí o nosso corpo deixa de produzir cortisol e começa a produzir dopamina e ocitocina. E isso é extremamente importante porque, assim como o sentido, o propósito vai te dar os motivos e a força necessária para fazer o que tem que ser feito, principalmente nos dias mais difíceis. E algo interessante aqui é que, neurobiologicamente falando, inclusive, o propósito altera o nosso cérebro, deixando a nossa amígdala menos reativa, o que diminui os níveis de estresse e aumenta a nossa resiliência. E além disso, altera também como o nosso cérebro filtra as informações que vão chegando até nós ao longo do nosso processo. Você consegue entender a importância disso? Já que os históricos, por exemplo, dizem que todos os atos e tudo que acontece nesse universo é neutro. Somos nós que atribuímos valor às coisas. Então, se você está trabalhando com sentido e propósito, esses filtros vão trazer a resiliência e a antifragilidade necessária para você passar pelas adversidades do processo com muito mais potência e resiliência. Coisas pequenas nem vão te atingir, porque você está a serviço de algo muito maior. O meu projeto da corrida, por exemplo, nasceu e só está de pé até hoje, porque ele começou inicialmente com uma curiosidade de será que isso realmente seria possível? E depois o propósito de, se nós descobrirmos como transformar este impossível de hoje em algo possível daqui a um determinado tempo, isso vai beneficiar muita gente e pode até revolucionar a forma que acontece a recuperação de lesão medular no nosso país e quem sabe no mundo hoje. E nisso eu estou falando de só no Brasil 10 mil pessoas por ano que sofrem esse tipo de lesão anualmente. Então, se a gente puder contribuir para que uma porcentagem maior de pessoas voltem a movimentar, voltem a andar, a gente vai deixar um grande legado através disso. E esse é o meu propósito com a corrida. Porque, como eu falo nas palestras, eu não preciso correr. Eu não precisaria correr se fosse só por mim. E é exatamente esse propósito que me manteve no processo durante os últimos 21 meses. Durante as inúmeras vezes que eu fiquei frustrado, que eu pensei, essa corrida parece que é impossível mesmo.
Eu pensei demais nisso ao longo desses últimos 21 meses. Eu fiquei frustrado, eu fiquei chateado, eu achei que não aconteceria. Mas quando eu lembrava deste propósito, eu estava lá no outro dia, apesar de cansado, desmotivado, chovendo, nos dias que eu estava viajando para fazer palestras com a agenda apertada, ou seja lá qual fosse a adversidade, eu estava lá, construindo mais um tijolinho naquele dia. Ou vocês acham que essas dúvidas não passaram pela minha cabeça e não impactaram todo o meu corpo? Mas graças a este propósito, hoje estamos aqui, agora vendo diante dos nossos olhos as microevoluções acontecendo diariamente, e agora não resta mais dúvida, eu tenho absolutamente certeza que eu vou correr. Quando a meta é para dezembro de 2025, mas se demorar um pouco mais, que seja. Mas agora eu não tenho a menor dúvida disso, já que agora é uma questão de tempo para a gente aderir aos estímulos, automatizar alguns processos que são novos, que dependem de criação de novos caminhos neurais, para que a corrida aconteça naturalmente. Mas agora a curva de juros já virou, é igual à curva de juros compostos. Lá no final eu vou falar sobre isso. Mas o que eu tenho certeza é que agora a curva saiu da horizontal e está sentido vertical. E quando isso acontece, aí a evolução é exponencial. Agora só falta construir e aderir mais algumas capacidades e habilidades e continuar mantendo a minha mente e o meu espírito congruente para que o flow entre amplificando tudo e a mágica finalmente possa acontecer. E o flow é esta cereja do bolo que vem no final para amplificar tudo. E os paradigmas realmente serem quebrados. Mas para isso você tem que se manter no processo, contando com esses 5 motivadores intrínsecos, produzindo os neuroquímicos, para que as coisas sejam aderidas, sejam automatizadas. E aí ele entra como a cereja do bolo, e aí o que parece mágica para quem está de fora, realmente acontece e os paradigmas sejam quebrados. E o impossível seja realizado. Agora para o vídeo, reflita e escreva. O que você faz ou poderia fazer que traria propósito à sua vida. Mas Wilson, eu não faço a mínima ideia de como descobrir o meu. Uma dica é você começar listando 15 problemas que você vê na sociedade que você gostaria de resolver. Lembre de ser específico nestes 15. Depois você encontra 3 que se relacionam uns com os outros desta lista. Então coloque apenas uma ação ou prática que vai te alinhar com este propósito na sua agenda diariamente. Depois apenas continue, que ele vai te alcançar e se apresentar para você ao longo do seu processo. Mas lembre-se que o propósito nunca encontrou alguém parado. Ele sempre encontrou alguém pelo caminho, assim como os milagres. E agora vamos falar sobre o quarto e penúltimo motivador intrínseco, que é a autonomia. Você sabia que 50% do faturamento de empresas gigantescas como a Microsoft, Google, 3M, vem das atividades que seus funcionários praticam durante 20% que eles permitem que eles trabalhem com total autonomia? Parece que a conta não fecha, né? Mas este é o poder deste motivador intrínseco que a gente vai falar agora, que é a autonomia. E isto veio sendo descoberto na prática pelas empresas mais bem-sucedidas do planeta, onde elas começaram a permitir que os seus funcionários, durante 20% do tempo que eles permanecem dentro da empresa, que eles trabalhassem com os projetos que eles mais gostavam, aqueles que eles tinham mais curiosidade e paixão. E dentro também destes 20%, permitindo que eles pratiquem até o seu esporte favorito dentro deste tempo, para que eles esvaziem a sua mente e tivessem novos insights, insights poderosos. E o resultado? Novas ideias, insights e projetos revolucionários. O post-it, por exemplo, foi desenvolvido desta forma. Um pedacinho de papel com uma colinha em uma parte deste papel, mas que trouxe uma solução para milhões de pessoas ao redor do mundo e, consequentemente, milhões em faturamento.
Então, esta é importante, você dedicar 20% do seu tempo de produtividade do seu dia para fazer o que mais desperta curiosidade e paixão em você. Com total autonomia para inovar, testar, arriscar algo novo, inédito e com uma grande chance e risco de dar errado, inclusive. O que vai induzir o seu foco, liberar a sua criatividade e tirar o peso do resultado. E assim liberar a sua mente para fazer novas sinapses, pegando uma informação lá de 10 anos atrás, outra de 5, outra de 1 ano, outra de 3 meses, outra de hoje de manhã, e a partir de tudo isso, compilar tudo isso, criar novas sinapses e ter uma nova e extraordinária ideia ou solução. Isso é aplicável no seu trabalho e na sua vida. Tem até uma frase que eu li num livro muitos anos atrás que diz: se você tiver um problema e sair e praticar 4 horas de exercício físico e não voltar com a solução, é porque esse problema realmente não tem solução. Porque quando você esvazia sua mente, você dá espaço e tira o peso de um resultado, ou para de pensar naquilo por um determinado momento, você permite que a sua mente se esvazie e aí pegue, colete informações de vários momentos da sua vida diferente, criem essas novas sinapses e aí a solução chega até você. Isso é o que o Einstein falou também naquela frase dele, né? Penso 99 vezes e não chego à conclusão. Deixo de pensar e ela me aparece. Então, os momentos de autonomia servem muito para isso. Você trabalhar com algo que te traz curiosidade, paixão e realmente, porque isso amplifica tudo, e associado a momentos de esvaziar a sua mente e de relaxar. Que aí vai entrar um dos neuroquímicos que a gente vai falar lá na frente também, que é a anandamina. E aí o resultado de tudo isso são soluções poderosas. Agora pare o vídeo, reflita e escreva. O que você está fazendo ou poderia fazer que traria autonomia para você e traria naturalmente 50% dos seus resultados. Dedique 20% do seu dia a isto. Aí você pode falar isso, mas com o meu trabalho não dá. Então, acorde mais cedo e dedique um tempo do seu dia, os primeiros momentos do seu dia, a trabalhar e praticar isso. Porque isso aqui é muito poderoso. Isso encaixa um pouco também no princípio de Pareto do 80-20, que diz que 20% das nossas ações podem trazer 80% dos nossos resultados. Então aqui a gente está trabalhando com uma margem bem pé no chão, que é 50% de resultado. Mas você precisa disso e a sua mente precisa disso. Então chegamos no último motivador intrínseco, que é o conhecimento profundo. Aqui é onde você vai aprofundar tecnicamente no seu assunto e acumular horas de voo, como diria o meu treinador de ciclismo e um dos maiores mentores que eu tive na vida do alto rendimento, Hugo Prado Neto. E isso vai fazer total diferença para você não só construir novas habilidades e capacidades, mas consolidar e principalmente automatizar todas elas. Para você, depois de um tempo, nem precisar pensar para executar essa tarefa, transformando isso em uma parte ou como se fosse uma extensão de você. Foi tentando descobrir a fórmula para chegar neste conhecimento profundo ou ser realmente bom em algo que um pesquisador acompanhou violinistas e que chegou a uma média de 10 mil horas de dedicação ou 10 mil horas. Já para chegar de fato à maestria, alguns pesquisadores e estudiosos falam em 25 mil horas, ou uma vida de dedicação. Eu sempre conto para minha filha, que hoje toca violoncelo, aquela história de um adolescente que foi assistir um concerto e chegando lá ele falou pro músico no final: nossa, eu daria minha vida para tocar com a maestria que o senhor toca. E ele virou para ela e falou: pois é, eu dei a minha vida. Fazem 40 anos que eu faço isso. Mas agora está ficando a cada dia mais claro que dependendo da intenção que você tenha por trás dessa sua prática, principalmente dependendo do nível de complexidade que a sua ação e estudos contenham, você pode chegar a atingir isso em apenas 5 mil horas. E as chaves para você dobrar o seu tempo e chegar lá
na metade do tempo daqueles violinistas, é tudo que você está assistindo aqui nesta aula e neste material. Por isso que, com toda a certeza, esta é a fórmula do impossível. Então, continue aplicando todos esses conceitos e tudo que eu estou compartilhando aqui com vocês, nesta ordem descrita e pelo tempo necessário, que eu te garanto que você terá 500% de evolução e ganhos. Agora pare o vídeo, reflita e escreva. O que você faz ou poderia fazer que traria realmente um conhecimento profundo na sua área de atuação e naquele ponto que você tem mais curiosidade e paixão da sua vida. O ideal é que você dedique no mínimo 1 hora líquida por dia de estudos e compartilhe o que você está aprendendo com tudo isso dentro do seu meio diariamente, sem distrações, para quando isso começar a trazer ou acrescentar alguma espécie de renda de alguma forma para você, você começar a dedicar cada vez mais tempo do seu dia a isso. Façam essa lição, reflitam sobre isso. Liste também quais livros e conteúdos você vai assistir e ler sobre isso. Isso é muito importante. Para dar cada vez mais munição para o seu subconsciente e ir acrescentando horas de voo e informações nele para que ele, com o tempo, compile tudo isso e traga grandes ideias para você. Então aqui terminamos os 5 motivadores intrínsecos e no segundo bloco falaremos sobre os 6 neuroquímicos, que vão ser os ingredientes mágicos, que vão te alimentar ao longo de todo esse processo e trazer as melhores e mais ricas sensações ao longo deste seu processo. Nos vemos lá.